internet aqui, viu, professora? Tá meio ruim. Ó, comecei a gravar e não está aparecendo para mim que está gravando, mas está gravando. Aqui já está aparecendo, professora. Ok. Então, tá bom. Boa tarde, pessoal. É uma honra a presença de todos vocês aqui. A gente vai aproveitar para mais uma palestra nessa tarde, que a professora Maria Cecília já vai fazer a apresentação da nossa palestrante. Então, eu agradeço a presença de todo mundo. A gente está prestigiando mais uma reunião do nosso grupo, então, que é o GPACIM, da Universidade Federal de Santa Maria. É o Grupo de Pesquisa em Ensino e Aprendizagem em Ciências e Matemática. A gente tem trabalhado quanto com palestras, quanto estudos, pesquisas nessas áreas de ciências da natureza e matemática, e será um prazer que todo mundo honre com a sua presença nessa tarde. Muito obrigado. A professora Maria Cecília. Também agradeço a presença de todos e especialmente da professora Maria Madalena, que disponibilizou um tempo da agenda cheia dela para falar conosco, trocar, compartilhar ideias do seu conhecimento, tá? Então, vou fazer uma apresentação. A professora Maria Madalena Dúlios possui licenciatura curta em Ciências e licenciatura plena em Matemática pela Fundação Alto Taquari de Ensino Superior. Possui mestrado em Matemática Aplicada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Ensino de Ciências e Matemática pela Universidade de Burgos, Espanha. Atualmente é professora titular da Universidade do Vale do Taquari, Univates, atuando no programa em Ensino de Ciências Exatas e no programa em Ensino. Foi coordenadora do programa de Ensino em Ciências Exatas e do programa em Ensino e pró-reitora de Pesquisa e Extensão em pós-graduação. Tem experiência na área de matemática, com ênfase em matemática aplicada e ensino de matemática, atuando principalmente nos seguintes temas: resolução de problemas, tecnologias no ensino, atividades experimentais e formação de professores. Bem-vinda, professora, com a palavra. Bom, boa tarde a todos. Deixa eu aumentar o volume, acho que vai ficar melhor. Agora sim. É uma alegria muito grande poder estar aqui por dois motivos, claro, né? Um que a gente já comentou, porque se eu estou aqui é porque não se confirmou a nova catástrofe que estava prevista para essa semana, né? Então, isso já é um bom motivo também, mas principalmente por estar aqui com esse grupo e a gente poder compartilhar as nossas experiências, né? A gente, enquanto pesquisador, a gente pesquisa, mas a gente também gosta de socializar e de comunicar, de popularizar o que a gente pesquisa, né? Então, eu acho que esses momentos, eles são muito bons, né? Eu acho eles muito importantes. Então, a gente ter essa convivência com esses outros grupos de pesquisa são momentos muito importantes. Feliz também, porque, sim, tem um carinho muito especial pela Maria Cecília, né? Nós já tínhamos vários contatos, então, assim, é muito bom, a gente se encontra em vários momentos, e também, então, aqui agora, com o grupo de pesquisa dela, né? O que ela participa, o que ela coordena, enfim, não sei se tu és a coordenadora, Maria Cecília, do grupo? Sim, no momento eu sou a coordenadora. E também, assim, ó, muito feliz com a presença do professor Marco Antônio Moreira, né, professor de todas aqui, e também estamos aqui, a Maria Cecília, com vários alunos nossos, do nosso grupo de pesquisa da Univates, o GPET, que é o que eu vou conversar um pouco. Então, Legal, boas-vindas. Pode ver aqui que tem vários alunos aqui, Sim. que talvez não conhecem, vários deles são do nosso programa da Univates. Oi, legal, bem-vindos, gente. Eu não vou citar, porque daqui a pouco eu não vou enxergar alguns eu vi entrando, tá? Então, tem até orientando do professor Marco Antônio Moreira aqui, professor, viu? Teu orientando está aqui também. Então, isso é legal também. Bom, eu vou iniciar minha apresentação. Maria Cecília, qual é a previsão de tempo
Fique à vontade, nós temos ficamos geralmente até 13h30, 4 horas. Fique à vontade, professora. Ok, eu vou ir controlando o meu tempo aqui para tentar ficar, então, próximo desse tempo, né? Também para não se estender tanto, né? Porque quando a gente passa de muito tempo só escutando, a gente, quando vê, não presta mais atenção. Então, vou tentar acompanhar aqui o tempo também. Deixa eu compartilhar a minha apresentação. Bom, já está aparecendo, né? Então, assim, ó, sim, eu vou falar mais especificamente sobre a teoria do uso didático das tecnologias digitais, a TUDTEC, que é uma criação do nosso grupo de pesquisa após muitos anos de experiência trabalhando com a temática das tecnologias. Mas antes de chegar especificamente a TUDTEC, eu também quero contextualizar um pouco com a questão do GPET, que é o nosso grupo de pesquisa na experimentação e tecnologias digitais, né? Contar um pouco de como surgiu, o que é o nosso grupo, o que o nosso grupo faz, e depois, mais especificamente, eu vou falar mais da teoria do uso didático, então. Qualquer coisa, se precisarem me interromper, fiquem à vontade. Então, contextualizando um pouco, a questão das tecnologias digitais no ensino, nós, enquanto grupo, nós já viemos discutindo isso faz bastante tempo, tá? Praticamente a gente começou no início dos anos 2000, e a gente começou naquela época como um grupo de estudos, porque até pesquisa a gente nem tinha na Univates ainda até então. Então, porque na Univates nós começamos com os nossos programas de pós-graduação, o nosso primeiro programa em 2006, e foi aí, né, um pouco antes disso, que a gente começou a formar os grupos de pesquisa. Então, nós iniciamos as discussões num grupo de estudos nos anos 2000, principalmente porque a Univates, quem conhece, quem acompanha um pouco mais, sabe que a gente sempre esteve muito preocupado com a questão das tecnologias como um todo na Univates, tanto que quando teve a pandemia, as aulas pararam presencialmente num dia e em menos de 24 horas tudo passou para o virtual, porque realmente nós temos uma equipe, temos um grupo bastante preparado para isso. Claro que com isso, então, também nós sempre sofremos essa pressão de estar usando as tecnologias em sala de aula. Então, nós, da matemática, nós éramos 3 pessoas da matemática, nós começamos a pensar, não, nós precisamos, como nós vamos usar essas tecnologias que tanto fala, que estão, né, que a gente ouve falar o tempo todo, nas nossas aulas. Então, nós éramos, na época, professores dos cursos das engenharias, principalmente. Então, o que nós começamos a fazer? Começamos a estudar o que tem de tecnologias, o que tem de aplicativos, o que tem de software que nós podemos usar nas nossas aulas de cálculo, de álgebra, de métodos numéricos, de equações diferenciais. Tá? Então, começamos experimentando isso nas nossas disciplinas da graduação, até para a gente também se familiarizar e a gente começar aos poucos a se sentir um pouco mais seguro em relação a isso. Foi fácil? Não foi. Foi muita insegurança, principalmente, imaginem que aquilo que eu sempre comento hoje, que muitos dos professores, né, passam, professores de escola principalmente, onde a gente ainda vê muita resistência sobre o uso das tecnologias, é aquela questão assim, nossa, mas eu não sei tudo, eu não vou dar conta, eu vou me atrapalhar, e os meus alunos vão saber melhor. Sim, a gente trabalhava com alunos, por exemplo, da engenharia da computação. É claro que eles conheciam muito melhor as questões técnicas operacionais das tecnologias do que nós, né? Mas, assim, aos poucos a gente vai se dando conta que o conhecimento que eles têm é um, e o conhecimento que a gente trabalha, que a gente explora, que era o uso das tecnologias para o ensino da matemática, era outra coisa, né? Isso eles não conheciam. Essa era a nossa parte. Agora, a gente ter que pedir ajuda para um aluno, para ele nos ajudar em algum detalhe mais operacional, isso não podia ser um problema. Mas até a gente se dar conta e a gente aceitar isso,
é um processo, não é uma coisa de um dia para o outro. E isso a gente vivencia muito ainda hoje nas escolas, né? Quando a gente vai trabalhar com os professores e principalmente a questão deles usarem as tecnologias. Bom, então nós começamos com a questão das tecnologias desta forma, né? Estudamos algumas possibilidades e começamos experimentando nas nossas próprias disciplinas. E aí, em 2007, nós começamos o nosso primeiro PPG na área de ensino, que é o Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Exatas, que é o programa profissional, que agora já conta com mestrado e doutorado. Tá? Começamos com esse programa em 2007 e o programa acadêmico em ensino em 2013. Então, a partir de então, nós começamos a transformar o que nós tínhamos num grupo de estudos num grupo de pesquisa. Então, foi mais ou menos ali 2005, 2006 que nós começamos a pesquisar, né? Pesquisar a questão das tecnologias no ensino. Bom, e o que sempre norteava as nossas discussões era: o computador está presente em diversos setores da sociedade e na escola. Então, isso sempre a gente sempre se questionava em relação a isso, né? E se a gente for pensar um pouco, né? Vamos pensar num banco, né? Eu faço uso dos trabalhos e serviços de banco um pouco mais de 30 anos. Né? E nesse processo de um pouco mais de 30 anos, quase 40, nossa, as transformações que a gente vivenciou são muitas. Né? Ou seja, quando eu comecei a trabalhar com banco, eu ia para o banco para tudo, né? Inclusive no final do mês para receber. E depois de, sei lá, uns 10, 15 anos, começaram os caixas eletrônicos. A gente ia para o banco para algumas necessidades. E hoje, a gente não vai no banco para quase nada, né? Hoje a gente faz praticamente tudo no aplicativo. Claro, se a gente quiser, se a gente não quiser também não, mas a gente consegue. Então, assim, ó, a gente percebe o quanto um banco, por exemplo, conseguiu se aproveitar ou usufruir das tecnologias. E se a gente vai pensar na escola, né? A escola está muito longe disso ainda. Claro que é um espaço, é um local diferente, tá? É um diferente, mas assim, ó, eu acho sim que a gente deveria estar muito mais avançado em relação a isso. Nós deveríamos estar com as tecnologias muito mais incorporadas nas nossas aulas. E quando eu digo incorporadas, não é eu uma semana inteira dar a minha aula da forma como eu sempre dei, e aí, uma vez por semana, eu vou lá, ou eu faço uma apresentação em PowerPoint, ou eu uso lá o GeoGebra para fazer alguma atividade, ou passo um videozinho para os alunos não sei o quê, ou deixo eles ali manusearem um pouco. Eu não estou falando disso. Isso eu até acho que nós já temos mais coisas acontecendo hoje. Mas o que eu falo da gente realmente ter a nossa aula modificada com a integração das tecnologias, as nossas aulas serem diferentes, tá? Eu, hoje, continuo trabalhando nas engenharias, então hoje, por exemplo, claro, é uma realidade diferente, mas eu hoje tenho, nas minhas aulas, sempre o GeoGebra aberto, né? Com as integrais, estou trabalhando com as derivadas, e agora, bom, vamos olhar isso aqui no GeoGebra. Então, assim, ó, o GeoGebra não é uma aula que eu vou ir lá trabalhar com o GeoGebra. Não, o GeoGebra está ali. Assim que eu acho pertinente, ele faz parte da minha aula. É isso que eu estou me referindo, a esta integração, a esse uso. E assim, ó, pessoal, eu estou muito longe de usar ou de integrar as tecnologias nas minhas aulas como eu poderia. Eu tenho muito a avançar, tá? Tenho certeza disso. Mas penso que também muita coisa eu já consigo fazer, que nem disse, que é essa questão dela estar fazendo parte, né? E não eu vou dar 5 aulas sem daqui a pouco, não, eu preciso usar tecnologia, agora vamos lá, vou levar meus alunos para o laboratório. Então, o que eu falo é esta integração da tecnologia fazer parte, tá? É isso que eu me refiro. Bom, e aí sim,
Tem questionamentos como a questão da infraestrutura. Sim, nós ainda temos problema de infraestrutura nas escolas. Eu vou falar muito de escolas da educação básica, porque é com o grupo muito que eu trabalho, né? As nossas pesquisas são muito com as escolas. Então, nós temos, sim, dificuldades ainda de infraestrutura, nós temos... Mas, assim, uma questão que eu já dizia há mais de 20 anos. Se a gente for esperar ter a infraestrutura perfeita, a gente nunca vai fazer, né? Então, a gente tem que fazer, a gente tem que avançar com aquilo que a gente tem disponível. E se a gente quer uma infraestrutura melhor, a gente tem que também mostrar o potencial que essa infraestrutura melhor teria. Vou contar assim rapidamente agora. Estou trabalhando muito com formação de professores dos municípios aqui da nossa região. E esses dias, um dos municípios pediu, vários municípios eu trabalho com a questão das tecnologias, e um município em particular pediu, a secretária pediu, professora, a senhora podia trabalhar com as tecnologias, mas integrar nisso o uso da lousa digital, porque todas as nossas salas de aula, e é um município pequeno aqui da região, todas as salas de aula nós temos uma lousa, mas os professores não sabem utilizar. Então é isso, né? Então não adianta ter a infraestrutura, não adianta ter, se a gente não sabe, se o professor não sabe utilizar. Então, a infraestrutura, eu acho que ela é uma consequência, ela tem que ser uma necessidade do professor, né? E a gente consegue fazer muita coisa, por exemplo, se é alguma lousa digital, eu consigo fazer muita coisa, não precisa cada um aluno ter o seu telefone ou o seu computador. Então, eu tenho possibilidades. Então, eu acho assim, temos problema de infraestrutura, mas a gente consegue dar conta disso se a gente quiser. Outra questão, temos softwares aplicativos, o que o nosso grupo de pesquisa nunca teve como foco, na verdade nunca fez, foi criar softwares, ou foi criar aplicativos, não, porque a gente sempre discutiu, se a gente conseguir fazer um bom uso, e é o bom uso, eu vou estar falando muitas vezes sobre o bom uso, depois eu vou explicar um pouco esse bom uso, tá? Então, se a gente conseguisse fazer um bom uso de todas as tecnologias, os softwares, aplicativos, os vídeos, as ferramentas que estão disponíveis, as nossas aulas já seriam muito diferentes, né? Então, é dentro disso que a gente tem trabalhado, tem discutido também. E aí, sim, aonde nós achamos que ainda temos um grande problema? É nos professores preparados, tá? Porque são eles que vão fazer a diferença. Então, é ali que nós temos que trabalhar muito, tá? São os professores. Bom, e aí essa pergunta aqui, eu tenho isso daqui porque eu gosto de trazer, porque é antigo, é lá de 2002, da Resende, e ela coloca assim, que a gente não deve mais perguntar se a gente deve usar ou não, e assim a gente tem que se preocupar hoje em como utilizar as tecnologias. Bom, problematizações. Temos problemas? Sim, temos. Como eu já comentei, né? Nós temos internet limitada nas escolas, um computador por aluno ainda é um sonho muito distante, nós ainda não temos essa realidade. O uso intensivo do PowerPoint em sala de aula é um problema também, né? Agora vou fazer tudo no PowerPoint, também não é assim. Se eu não deixar usar a internet, vai ser um abismo total? E se eu deixar usar, vamos jogar nossos livros fora? Então, são várias questões que vão perpassando, né? A outra questão, que é a proibição do celular na escola, isso ainda existe, né? Hoje a gente tem isso muito forte na nossa região, isso ainda é frequente. Vamos deixar usar o celular? Não estou defendendo isso, tá? Também não estou defendendo, eu também nem quero entrar nessa discussão, mas eu defendo, né? Se o aluno tem o seu celular, a gente teria que conseguir incorporar ele às aulas, mas eu sei que é um desafio, né? Como a gente vai desvincular isso das redes sociais e tudo mais. As redes sociais vamos utilizar? Eu acho que sim, temos que utilizar, elas estão aí. Outra questão bem polêmica e muito atual, né, que é o ChatGPT, né? E aí, né? Ali ele faz tanta coisa para nós, vamos utilizar? Sim, eu também acho que nós temos que utilizar. Não sei se vocês utilizam, eu utilizo, tá? Eu utilizo o ChatGPT, inclusive para preparar as minhas aulas, tá? Então, por exemplo, eu trabalho com a questão de funções, com derivadas integrais em curso de engenharia de softwares, por exemplo. Mas eu não, os livros, se a gente vai querer olhar nos livros, a gente não encontra muitas vezes, porque o que eles querem? Eles sempre querem trabalhar e ver situações aplicadas na área deles.
Não é a área da minha formação, não é a área que eu conheço, e se a gente vai olhar nossos livros de cálculo, também não é o que eu encontro. Então, assim, eu uso, por exemplo, o chat para me ajudar a preparar situações que envolvem uma função quadrática numa situação para alunos da engenharia de softwares, por exemplo. Ele me traz o vocabulário que a engenharia de software usa, que eu não sei, né, que muitas vezes eu não conheço, e aí depois, claro, depois a parte matemática, aí eu faço o refinamento. Então, eu uso o chat, inclusive, para preparar as minhas aulas. E eu acho que a gente não pode ignorar, fazer de conta que ele não existe, porque a gente sabe que os nossos alunos usam, né? A gente sabe que os nossos alunos usam. Inclusive, nas aulas, eu também uso. Às vezes eu digo assim, vamos colocar aqui essa questão agora no chat, vamos ver como ele vai resolver. E, às vezes, o chat resolve, pelo menos na matemática, né, que é onde que eu tenho experimentado, quando são questões simples, ele muitas vezes resolve corretamente. Agora, quando é um cálculo um pouco mais, né, estruturado, às vezes ele se perde. Então, até isso é importante. Vamos ver, dá para a gente confiar totalmente, né? Como é que a gente vai fazer essa análise? Como é que a gente olha criticamente o que o chat me retorna? Né? Então, assim, eu acho que a gente não tem como ignorar. A gente tem que tentar usar da melhor forma. Eu conheço pouco do chat ainda, tanto que agora, final de semana, por exemplo, eu vou dar uma disciplina, estou com uma disciplina de tecnologias no ensino, no nosso programa acadêmico em ensino, e para sábado de manhã eu convidei um professor da Univades, que trabalha muito, que usa muito, para ele falar, né, com os alunos, porque assim, o que eu uso é muito limitado, mas eu acho que a gente precisa explorar isso mais. Então, também não tenho nenhum problema em deixar claro que eu uso dentro dos limites que eu conheço, não sei de muitas possibilidades que ele tem, bom, e convido alguém, então, para me auxiliar. Então, assim, nem tudo é positivo na questão das tecnologias, mas muita coisa boa a gente pode fazer. E aí eu gosto muito de trazer também essa frase de Prensky, né, que diz assim, que não se trata de introduzir novos instrumentos, é necessário mudar o nosso pensar. Temos de integrar a tecnologia de uma forma que não só permite que os alunos façam coisas velhas de novas maneiras, permitir que nossos alunos façam coisas novas de novas maneiras. Então, isso é o essencial. Isso é uma questão aqui que sempre me lembra, assim, quando eu trabalho com a formação de professores. Eles dizem, sim, muitas vezes eles vêm com essa concepção, mas professora, o computador traz todas as respostas prontas para os nossos alunos, e daí? E eu fico pensando, muitas das vezes, como as aulas são trabalhadas, o professor dá as respostas prontas, né? E aí não é o computador que traz as respostas prontas, é a forma como o professor prepara a sua aula, é a forma como o professor planeja, é a forma como ele explora. É isso que dá a resposta pronta. O computador, sim, ele vai nos dar respostas prontas. Agora, eu não posso pedir para um aluno assim, eu vou dizer para o aluno, construa o gráfico y igual a x mais 2, e o computador faz o gráfico, e o meu foco foi o gráfico. Não, o aluno não vai aprender a construir gráfico colocando o GeoGebra para fazer o gráfico, mas tem tantas outras questões, tem tantos outros questionamentos que não estão prontos no computador, que eu preciso interpretar. É aí que está a diferença. Então, a resposta pronta é muitas vezes como hoje o professor dá a sua aula, né, ou ministra a sua aula, e não é a tecnologia em si. Tá? Então, por isso que nós, né, quando nós criamos a Tuditec, foi pensando nisso, né, a importância desse planejamento e dali as coisas estarem claras de onde que a tecnologia pode fazer a diferença, que não é no dar uma resposta. Mas isso é uma questão muito enraizada. Então, aqui, uma questão que a gente sempre coloca aqui, a ferramenta principal para a gente ter uma boa aula com tecnologias, e não só com tecnologias, claro, mas aqui o foco são as tecnologias, mas para a gente ter uma boa aula em qualquer situação, a diferença está no professor. Tá? É ele que escolhe os recursos, é ele que faz o planejamento, é ele que define os objetivos, é ele que precisa muitas vezes reinventar a sua prática. Na verdade, ele é o responsável por todo este processo. Os alunos usam, sim, muitas tecnologias no dia a dia, tá? Mas eles usam muito para
para redes sociais, entretenimento, e não para realização de tarefas escolares ou para construção de conhecimentos. Até os nossos alunos da graduação, muitas vezes vão lá, procuram videozinhos para algum conteúdo que eles não aprenderam, enfim, né? Mas a maioria das vezes o uso deles não é para construir ou para aprender. E a outra questão que também a gente tem que pensar é que os recursos foram pensados para uma utilização generalista e não especificamente com caráter educacional. Por exemplo, os smartphones, os computadores, os tablets, eles foram criados com outro objetivo. E o nosso desafio é como trazer eles a serviço da aprendizagem. Bom, e aqui, então, é só uma questão que eu coloco, as tecnologias como uma ferramenta de organização do processo de ensinar, então, é uma possibilidade, e eu acho que isso ficou muito forte com a pandemia, né, de usar a tecnologia como uma forma de organizar a nossa aula. A gente não tinha o que fazer, a gente tinha que, de um dia para o outro, usar o Meet, usar o Jamboard, usar os ambientes virtuais, a gente não tinha outra opção, então, é uma possibilidade, e a tecnologia como ferramenta de construção de conhecimento. E é dentro desta parte que o nosso grupo trabalha, né, o nosso grupo pesquisa. São as tecnologias digitais como ferramentas para a construção de conhecimentos. Ferramentas que auxiliem o aluno a construir o seu conhecimento. Então, foi aí que nosso grupo de pesquisa, né, o GPET, ele surgiu dentro dessa perspectiva. Como eu disse, esse grupo, ele começou nos anos 2000, mas daquele grupo nós já não somos mais os mesmos participantes, tá? Os participantes mudam a cada ano. Nós começamos, quando o grupo se formou, éramos 3 professores da matemática, tá? Depois disso, nós agregamos o professor Ítalo, que é o professor da física, né, que iniciou na Univates em 2013, eu acho. Então, começou o professor Ítalo, depois começou a professora Miriam, também professora da química, né, que iniciou no nosso grupo logo em seguida, e eu e a professora Marli, né, que somos as professoras da matemática. Eu e a professora Marli estamos desde o início, tá? E os outros, então, a gente foi agregando. E atualmente a professora Miriam está com afastamento em função da saúde, e estamos agora, então, com a professora Maria Claudete, que faz parte do grupo, eu acho que uns 2 ou 3 ou 4 anos, é por aí, que é da área da informática, né, licenciatura em computação, é a área dela. Então, neste momento, estamos com 2 pessoas da matemática, o professor Ito da física e a professora Maria Claudete da informática. Tá? Somos nós 4 que estamos nesse grupo. Mas nós temos sempre a participação de muitos doutorandos, mestrandos, bolsistas de iniciação científica, e é o que eu comentei aqui, nós estamos aqui com 4 ou 5 doutorandos, se eu não me engano. Temos sempre professores de escola participando, né? Isso é muito bom para nós, porque o nosso trabalho é muito com professores de escola, então sempre estamos com professores de escola participando, alguns de forma mais intensiva, outros não tanto. Às vezes temos intercambistas e também pesquisadores internacionais, porque nós temos a parceria com os professores de Burgos, o professor de Burgos, que agora mais efetivamente, que é o professor Radu, né, que está participando do nosso grupo, e também, não sei se o professor Marco Antônio Moreira, se a gente chegou a comentar, mas o professor Radu agora é nosso professor colaborador do Programa Ensino de Ciências Exatas, né? Então, o professor Radu é professor que trabalha lá junto com o Jesus Menezes, lá em Burgos. Então, nós temos essa parceria, e temos também com as professoras de Portugal, essa parceria. Então, temos, assim, andado bastante, temos conseguido avançar e realizar muitas pesquisas. Como eu disse, inicialmente nós trabalhávamos com foco nas tecnologias, porque nós éramos todos da matemática. Aí depois, com a entrada do professor Ítalo e da professora Miriam, nós começamos a trabalhar muito também com a questão da experimentação, e hoje, então, temos muita coisa feita da experimentação com as tecnologias, né? Ou também, né, a simulação computacional. Então, também é o que nós temos trabalhado. Temos bastante recursos aprovados, tivemos um observatório da educação, na época que
na época dos observatórios, lá 2010, 2012, 2014, os PICMEs da FAPERGS, vários internacionalização da FAPERGS, agora recentemente também o ProEdu, que a gente finalizou no ano passado. Então, sempre temos também algum recurso aprovado no âmbito do grupo. Os temas que nós abordamos no GPET, então, tecnologias digitais é o nosso carro-chefe, né? É onde que nós começamos, e nós temos falado muito sobre o bom uso das tecnologias. Nós falamos o bom uso, bom uso, bom uso, bom uso, e chegou uma hora que nós comentamos, nós precisamos escrever sobre este bom uso. Nós precisamos deixar mais claro o que é este bom uso. E foi aí que, então, nós criamos a TUDTEC, que é a teoria do uso didático das tecnologias digitais. É uma teoria que nos ajuda a construir materiais ou, vamos assim dizer, preparar aulas para usar as tecnologias digitais nas aulas. Trabalhamos com atividades experimentais, né, o caráter investigativo, com a aprendizagem significativa, com a metacognição. Muito trabalhamos com a formação de professores, então temos trabalhado com estudos de aula, com o TEPAC, com o Mentoring, que são alguns referenciais que nós temos utilizado, a resolução de problemas, investigação matemática, e também trabalhamos muito com a questão da socialização das experiências do grupo. Então, sempre estamos trabalhando num e-book, sempre estamos tentando produzir algum material que a gente possa estar socializando. E quase sempre de forma gratuita, né? Porque então a gente tenta captar um recurso e tenta conseguir socializar. E socializar não são só escritos nossos, são escritos dos nossos parceiros, escritos dos nossos, inclusive dos nossos professores de escola, para que também, então, eles tenham a sua voz, né? E tenham as suas escritas publicadas nos nossos e-books. Bom, as tecnologias digitais no ensino. Então, aqui eu fiz um resuminho assim para dizer assim, o que fez nós tomar a decisão? Precisamos escrever a TUDTEC. A gente sabe, e a gente pode pesquisar e pode colocar em qualquer base de dados, tecnologias digitais no ensino. A gente encontra muita coisa. Sim, a gente encontra, tem muita pesquisa já realizada sobre as tecnologias do ensino. Muitos trabalhos, muitos materiais que falam e apresentam argumentos sobre a importância desse uso. A gente encontra muita coisa também. A gente encontra muitos bons exemplos também, muitos trabalhos realizados que trazem essa questão assim de como utilizar, trazem algum exemplo em específico, ou para funções, ou para trigonometria, ou pra... Eu estou sempre falando da matemática, que é a minha área, né? Os exemplos eu acabo falando da minha área. Mas o que a gente se deu conta é que tem pouco referencial sobre como usar. O como usar é no sentido do planejamento da aula com. Planejamento da aula para integrar as tecnologias, né, na minha sala de aula. A gente percebeu que não tem muita coisa sobre isso. Como eu disse, tem muitos bons exemplos, muitas boas atividades, mas não esta questão efetiva, assim, de como eu faço a construção da minha aula pensando nas tecnologias, pensando em integrar as tecnologias, ou pensando em fazer um bom uso das tecnologias. O bom uso é dentro da perspectiva onde a tecnologia faça uma diferença, não simplesmente usar para dizer que eu estou utilizando. E uma questão que também assim nos marcava muito é a dificuldade dos nossos mestrandos e doutorandos em usar as tecnologias, né? Então, assim, ó, quando a gente... eu vou trabalhar com as tecnologias, eles já estão rindo, porque, sim, os que estão aqui também vão se dar conta disso, né? O preparar uma aula pensando em usar uma tecnologia, a gente tem que pensar isso desde o início. Não é preparar uma aula e depois dizer assim, agora eu vou usar o GeoGebra. Não, não é assim. A tecnologia tem que estar pensada desde o início da aula. E aí os nossos alunos, por exemplo, as primeiras aulas que eles nos enviavam sobre como eles pensam em usar a tecnologia, era a mesma aula que era dada sem a tecnologia. Simplesmente, em algum momento, a tecnologia aparecia lá, né? Então, isso também nos chama muita atenção. Diz, não, nós precisamos construir algo, nós precisamos ajudar eles a ter
uma orientação melhor para fazer esse planejamento das suas aulas, né? Então, esse foi um dos motivos, e aí a minha foto aqui não ficou boa, tá? Mas eu tenho o livro aqui, deixa eu mostrar aqui o livro, minha foto não ficou boa. Esse é o livro que nós conseguimos, conseguimos aqui colocar um capítulo, que é a TUDTEC. Esse livro aqui, ele é Tecnologias Digitais no Ensino de Ciências e Matemática, ele é um capítulo que é da TUDTEC, que é o primeiro, e os outros são capítulos de nossos parceiros, nossos, né, que têm os seus capítulos aqui divulgando os seus trabalhos. Mas é neste livro que nós temos, então, o capítulo da TUDTEC. Esse livro, esse aqui, infelizmente, não é um e-book que está disponível de forma gratuita. Quase todos os nossos estão. Esse aqui foi feito pela Livraria da Física. Então, ele está à venda também na Livraria da Física, tá? Mas esse é um dos poucos que nós não temos de forma gratuita. Bom, e aí, então, as questões que nortearam a construção da teoria. Para o uso didático das tecnologias, é fundamental o papel do professor, que é o que eu tenho comentado até agora. E questionamentos como este são muito importantes. O que eu pretendo com a tecnologia? A tecnologia será um diferencial nessa atividade? Senão, eu não vou utilizar. Não vou utilizar simplesmente para dizer que eu estou utilizando. Depois, qual é a tecnologia que eu vou utilizar? Esse é um grande desafio, porque a gente, como eu disse antes, nós temos muita coisa disponível, muita coisa boa, né? Então, qual eu vou utilizar? E como a tecnologia pode ser utilizada? Então, essas são questões que o professor precisa pensar antes de começar a usar essas tecnologias. Bom, então, o que é a TUDTEC? A TUDTEC, então, é uma teoria que auxilia na criação de materiais para o uso didático das tecnologias digitais. E nós criamos dois conceitos chaves, tá? Uma que é que é o planejamento tecnológico didático, que é a questão do planejar a aula, e o outro são as propriedades tecnológicas relevantes. Aqui é o esquema, né, que representa, então, a TUDTEC. Então, aqui é o planejamento, a parte do planejamento, né, onde nós colocamos duas etapas. A primeira delas, que é o delineamento e a pesquisa, e a segunda, que é a elaboração do material didático, e isso está diretamente, né, tem que estar entrelaçado com as propriedades tecnológicas relevantes, que aqui nós chamamos... Bom, posso dizer que foi uma dificuldade muito grande para a gente definir ou nomear estas propriedades, tá? Tanto que às vezes até é difícil de separar elas, mas nós tentamos. Então, a investigação, a experimentação, a praticabilidade e a visualização. Ou seja, são elementos que nós consideramos importantes, né, para a gente, onde que a gente considera que a tecnologia digital pode fazer uma diferença muito grande nas nossas aulas. Como eu disse, nós temos muitos trabalhos feitos, né, na literatura sobre investigação feita com as tecnologias, atividade de experimentação feita com as tecnologias, mostrando a questão da praticabilidade das tecnologias. A visualização é muito explorada na questão dos trabalhos das tecnologias, mas a TUDTEC nós estamos querendo considerar isso dentro de um planejamento de aula, que é onde que nós percebemos que tinha muita dificuldade ainda. Bom, então, o planejamento tecnológico didático, a primeira etapa é o delineamento e a pesquisa, ou seja, eu vou responder o que eu quero fazer, né? Então, a primeira coisa que eu preciso definir é identificar o conceito que se quer ensinar. O que eu quero ensinar? Eu quero ensinar funções. Descrever objetivos que se pretende alcançar. O que eu quero alcançar? Se eu quero, por exemplo, o meu objetivo é que o aluno aprenda a construir gráficos, eu não sei se é ali que a tecnologia vai auxiliar. E uma questão que a gente tem muito forte, a tecnologia eu vou integrar quando ela faz a diferença. Tem muitas vezes que na tecnologia não vai fazer a diferença, assim como se eu trabalho com resolução de problemas, nem sempre resolução de problemas é a melhor forma, nem sempre investigação é a melhor forma, nem sempre a aula expositiva é a melhor forma. Então, cada uma tem a sua importância, tá? Cada uma tem o seu momento importante na aula. Então, aqui eu estou falando quando a tecnologia faz a diferença.
Então, tem aulas onde eu não vou usar tecnologia, porque o objetivo que eu tenho, eu não encontrei nenhuma tecnologia que me favoreça a alcançar esse objetivo. Então, depois, definir as tecnologias digitais. O que eu vou usar? Vou usar um software, vou usar um vídeo, vou usar um simulador. E é uma questão importante. Não é preciso estudar exaustivamente toda a ferramenta. Então, se eu quero trabalhar a variação de uma função linear ou estudar o coeficiente angular da função linear, eu não preciso, e vou usar o GeoGebra para isso, eu não preciso me preocupar em estudar todo o GeoGebra, e jamais vou mostrar para os meus alunos tudo como funciona no GeoGebra. Não, o meu foco não é o GeoGebra, o meu foco é estudar o que o coeficiente angular causa num gráfico. Então, é só isso que eu só vou usar o GeoGebra para fazer o gráfico e fazer essa variação. É isso que eu vou fazer. Então, isso também é importante. O meu foco sempre tem que ser o aprender, né? O que eu vou aprender, e não a tecnologia em si, porque daí é uma aula de tecnologia, né? E não é uma aula de tecnologia, minha aula sempre é de matemática. A segunda etapa, que é a elaboração do material didático. Então, como eu vou fazer isso? Aqui a gente coloca alguns elementos que a gente considera como sendo muito importantes. Alguns questionamentos. Como eu vou realizar este processo? Bom, pode ser por meio de uma sequência didática. Vou elaborar uma sequência didática. É uma possibilidade, assim como tem outras. Deve conter o momento da problematização, com levantamento de questões, hipóteses, e ser desenvolvida de maneira mais crítica e participativa. Isso daqui, pessoal, isso aqui serve para qualquer aula, não só para as tecnologias, mas nós aqui estamos focando para as tecnologias, né? A sequência didática, a gente sugere que ela tenha uma introdução, de forma a problematizar o conteúdo específico. Depois eu vou dar alguns exemplos, tá? Apresentar as situações de aprendizagem sob forma de questões indagativas, instigantes e motivadoras, né, para que realmente o aluno precisa ou experimentar, ou investigar, ou simular, né, que ele precise ir atrás para fazer algumas ações, ter um papel mais ativo para construir o seu conhecimento. Então, essas situações de aprendizagem, elas podem estar estruturadas conforme as fases do Inquiry-Based Learning, que envolve a orientação, a conceitualização, a investigação, conclusão e discussão. É importante ter um fechamento em que seja possível aos alunos apresentarem os seus resultados, isso é importantíssimo também, e proporcionar um momento de discussão conceitual e sobre o que foi aprendido. E é relevante que o design da sequência didática seja acessível e atrativo para os alunos. Isso aqui, a gente já, claro, já está pensando nos produtos educacionais de um programa profissional. Bom, agora, então, eu quero falar um pouco das propriedades e quero exemplificar. Algumas delas eu vou tentar exemplificar construindo com vocês e algumas somente comentando, até para não me demorar tanto. Mas como eu tenho mais um tempinho, algumas eu vou experimentar, inclusive com os softwares, tá? Se tudo der certo. Então, uma das propriedades que a gente considera importante é a questão da experimentação. Então, essa é uma característica que possibilita ao aluno a realização do processo de tentativa e erro, que experimente diversas situações de forma simples e rápida, para que possa vivenciar e conhecer sobre o tema abordado. Ao final, deve ser possível ao aluno comparar situações distintas de forma a possibilitar conjecturas sobre o conteúdo abordado. Tá? Então, de novo, né, isso daqui pode ser válido para qualquer aula, mesmo sem as tecnologias. E isto, muitas vezes, o professor também não faz em sala de aula, na sua sala de aula. E aí, com as tecnologias, eles querem dizer, mas a resposta já está ali. Então, eu quero mostrar, por exemplo, a situação da condição de existência de triângulos. Como geralmente o professor dá a sua aula? Geralmente, hoje vamos ensinar triângulos. O que é um triângulo? É uma figura que tem 3 lados. E como é que eu posso construir um triângulo? Eu tenho que ter... Não vou contar, porque senão eu vou estragar a minha próxima etapa, né? Mas geralmente o professor sai, vai comentando e vai passando essas características. É assim que está nos livros didáticos e é assim que o professor costuma fazer. Tá? E aí, o aluno construiu o quê? O aluno não construiu. O aluno
foi ali tentando memorizar aquilo que o professor disse, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo fazer a experimentação aqui. Então, aqui eu tenho um exemplo, tá? Uma atividade. Eu não fiz toda a construção, né, de toda a sequência didática. Eu estou pegando algumas atividades e vou comentar sobre possibilidades, sobre questionamentos. Eu não tenho todas as sequências aqui elaboradas, porque eu quis aqui tentar explorar um pouco as propriedades que nós comentamos, que é a experimentação, a investigação, enfim, tá? Não um planejamento todo, tá? Então, aqui nós temos uma situação. Construa triângulos com as seguintes medidas de lado. Deixa eu interromper aqui. Então, esta situação aqui, por exemplo, vamos ver se eu consigo compartilhar. Só um pouquinho. Essa aqui eu quero fazer no WinGeometric, tá? Maria Cecília, o pessoal que está aqui de que área de conhecimento? São várias áreas, Madalena, física, ciências, biologia, tá matemática. Tá, ok. Agora já está aí, vamos ver se eu consigo compartilhar. Eu fiz os testes e esse é o único que eu preciso compartilhar com a tela cheia, porque senão ele não anda. Então, vamos ver se vai dar certo. A minha pergunta é, vocês estão já enxergando a janela do WinGeometric? Sim. Tá. Sim. Ok. E se eu vou mexendo agora, só quero ver se eu estou mexendo e vocês estão enxergando o eu mexer ou não? Estamos. Tá, ok. Então tá. Então era só isso. Porque eu fiz todos os testes, eu abrindo numa janela não dava, mas numa tela cheia dava certo. Então tá aqui. Bom, então ali eu coloquei uma atividade, tá? Que eu pedi para construir estes triângulos. Então, o que eu vou fazer? Aqui, pego aqui, vou fazer a construção. Então, aqui, a primeira situação é lado 4, 5 e 6. Ok, fiz a construção, e o que eu vou pedir para os meus alunos? Verifiquem quais vocês conseguem construir e quais vocês não conseguem. O primeiro deu certo, ok. Vou fazer o segundo. O segundo triângulo... o segundo triângulo é 2, 5... 2, 5 e 6. Também deu certo. Vou fazer o próximo. E aí, aqui, 1, 5 e 6. 1, 5 e 6. Deu um problema. Dado inconsistente. Quer dizer, não consegui fazer o terceiro. Por que será? Bom, vou fazer mais um. Vou fazer mais um. Faço o próximo. O próximo é 1, 3 e 5. 1, 5 e 3. Também não deu certo. Bom, o que aconteceu? Bom, aí é que entra o meu planejamento. O que eu posso fazer? Eu posso colocar aquilo que eu disse antes, vamos colocar questões indagativas. Bom, um triângulo, eu sempre consigo fazer um triângulo com quaisquer 3 tamanhos de lado? O que vocês acham? Será que é possível? Será que tem alguma condição? Vamos tentar fazer alguns? Experimentem. Bom, aí os alunos experimentam, eles anotam o que eles conseguem fazer, daqui a pouco a gente pede eu vou dizer assim para eles, bom, vocês construíram esses que eu sugeri, construam mais alguns, o que vocês acham? Agora, criem mais um que vocês acham que vai ser possível. Agora, criem mais um que vocês acham que não vai ser possível. Alguém já identificou quando é possível, quando não é? Enfim, a gente tem que ir questionando eles para que eles percebam, né, para eles consigam, então, perceber que eles consigam concluir aquela definição, que eu só consigo criar um triângulo quando a soma dos 2 lados menores for maior que o outro. Mas, assim, eles vão experimentando, eles vão fazendo. Agora, experimentem mais esse. E a coisa boa, assim, tem aquele aluno que com 4 já vai ter concluído.
com 4 construções. Tem aquele aluno que precisa construir 10. Bom, não faz mal, construir 4, construir 10, usando o software, é pouca diferença de tempo, mas eu posso respeitar o limite dele. E aí eu vou questionando, né? Então, eu vou questionando até que eles, então, conseguem fazer essa conclusão. Se eles não conseguirem, entra o meu papel, né? Daqui a pouco eles vão dizer, prof, mas eu não consigo me dar conta quando dá, quando não dá. Daí, o que eu vou fazer? Minha próxima etapa. Eu vou dizer para eles assim, soma sempre os 2 lados menores e anota do lado do outro. Quer dizer, eu vou induzindo, eu vou ajudando eles a construir. Daqui a pouco eles vão se dar conta, nossa, prof, a soma sempre é maior que o outro lado. Quer dizer, esse é o meu papel. É aí que entra o meu planejamento, é aí que entra a diferença. Então, claro que eu posso fazer isso aqui com régua também, tá? Mas com a régua eu já posso ter uma chance também maior deles errarem, deles, né, não saberem usar, às vezes, a ferramenta, enfim. E no computador eles também, muitas vezes, gostam mais e é muito mais rápido. Então, esta é uma situação, um exemplo, né, que eu quis mostrar para vocês de onde nós enxergamos a questão da experimentação. Eles vão experimentando, eles vão tentando, e eu, enquanto professora, vou ajudando eles a concluir. Mas, para eles concluir, eu preciso ter os questionamentos certos. A minha aula precisa estar preparada para isso. Os nossos alunos, né, quando a gente diz, me prepara uma aula onde mostra o bom uso, eles chegam e fazem isso aqui. Construa triângulos com as seguintes medidas de lados e responda o que você concluiu. Isso é muito amplo. É isso que eles fazem, né? É isso que eles fazem. E o que você concluiu? Eu disse, bom, eu posso concluir muita coisa, né? Então, o meu planejamento, a minha aula, ela tem que estar com os questionamentos, ela tem que estar com as coisas tudo muito bem pensadas. E se eles não conseguirem concluir, o que eu faço? Como eu vou encaminhando a minha aula para que o aluno consiga, então, construir esse conhecimento? E aí, assim, né? Depois que o aluno construir o seu conhecimento, é muito diferente do que ele ficar escutando e tentando gravar o que eu falei. Tá? Então, esta é a diferença. Então, aqui nós temos esta situação onde nós consideramos, então, a experimentação. Claro, pessoal, tem tantas outras situações. Aqui, uma situação de a outra propriedade, a praticabilidade. É assim, pessoal, às vezes é difícil separar, que nem disse assim, numa única atividade eu posso enxergar mais propriedades, mas também não é este o foco. Essa propriedade ela é contemplada quando percebemos que, ao utilizar o material didático, se consegue evoluir mais rapidamente quando comparado com a utilização de outros recursos que não são os digitais. É predominantemente marcada pela agilidade dos alunos em realizarem as atividades propostas e o protagonismo destes, privilegiando a autonomia. Aqui eu não vou fazer, tá? Eu só vou colocar uma situação de gráfico, uma situação, uma atividade, mas eu não vou construir ela, tá? Mas aqui, de novo, né? Eu poderia colocar o seguinte: construa no mesmo plano cartesiano os gráficos das funções polinomiais, tá? Vou construir todas essas aqui, né? E aí depois eu vou perguntar, o que vocês concluíram? Nossa, posso concluir muita coisa de novo, né? Então, a minha aula, o meu direcionamento tem que estar... Alguns podem dizer, não, porque assim, é diferente de ter um roteiro a ser desenvolvido no laboratório, tá? Porque aqui não é um roteiro, aqui são questionamentos que vão te encaminhando para... Então, aqui, por exemplo, se eu pedir para o aluno construir e para ele me concluir alguma coisa, é muito amplo, né? Então, eu preciso dar mais detalhamentos. Para onde que eu quero que ele olhe? Eu preciso ajudar ele a olhar, né? E eu, como professora que tenho experiência, que conheço o conteúdo, eu tenho que saber fazer isso. Então, aqui, né, o que eu quero que eles olhem? Tá? O que eu quero que eles olhem? Eu quero que eles olhem, por exemplo... Isso aqui é de um aluno meu que fez o trabalho, tá? É um aluno meu que fez, por isso que a linguagem, ela não está na linguagem formal matemática, mas é a linguagem que este professor usava com seus alunos em sala de aula, tá? Isso está escrito na dissertação dele. Então, o que ele coloca na atividade 2? Considerando o valor de x muito grande, ou seja, positivo e negativo, aqui tende ao infinito, tá? Analise cada gráfico, identifique onde ele começa e termina, se é na parte positiva ou negativa do eixo Y. Daí ele pediu para cada uma dessas aí, a letra A, por exemplo, onde que ela começa?
Na parte de... O começa quer dizer da onde vem no infinito e para onde vai no infinito. É isso que ele quis dizer. Bom, os alunos vão preencher aqui e vão ver que em todas elas começa e termina no mesmo lugar. Ou seja, se vem do infinito positivo, vai para o infinito positivo. Se vem do negativo, vai para o negativo. Em todas elas acontece isso. Aí a outra pergunta que ele faz: essas funções são pares ou ímpares? Sim, acima já tinha a explicação do que é uma função par ou ímpar. Elas são pares. E o que os alunos, então, conseguem identificar? Que uma função par sempre começa e termina no mesmo lugar. Eu estou usando a linguagem que eles usavam em sala de aula. É isso aqui, ó. Se ela vem do infinito aqui, ela vai para cá. Ó. Ela vem do y positivo lá e vai para o y positivo. Se ela vem lá de baixo, olha aqui, ela vai lá para baixo. Olha aqui, todas elas podem olhar. Se ela vem do positivo aqui, ela vai para o positivo de novo. E se ela vem lá do negativo, ela volta para o negativo. Isto é uma característica da função de grau par. Então, mas eu pedindo para o aluno simplesmente o que você pode concluir, ele não vai concluir isso. Então, eu preciso fazer o meu planejamento para ajudar ele a enxergar aquilo, o conhecimento que eu quero que ele construa. Aqui tem uma outra situação da visualização. A visualização, ela é muito forte, ela aparece muito nos materiais, nos trabalhos que foram feitos sobre tecnologias no ensino, tá? A visualização é uma propriedade, é uma característica muito forte. Tá? Então, não preciso explicar muito ela, nem vou ler, mas é o visualizar, o quanto a tecnologia pode ajudar na visualização. Então, aqui eu tenho um exemplo do movimento retilíneo uniforme, né, realizado no modelos. Então, quando eu quis fazer hoje a simulação, eu vi que eu não tinha mais acesso a modelos, então por isso que eu só printei aqui, mas essa aqui é uma situação, né, onde eu posso fazer as construções, eu consigo enxergar aqui o modelo, eu consigo enxergar os gráficos, eu consigo comparar o que muda de um movimento para o outro, quer dizer, eu consigo ver aqui na tabela numericamente o que acontece. Ou seja, eu consigo visualizar os diferentes efeitos e eu consigo enxergar ao mesmo tempo o que acontece com o movimento que está andando mais rápido ou mais devagar. Eu consigo visualizar e fazer esses comparativos. Esse aqui eu não tenho para fazer aqui. Outra questão, outro exemplo que eu estou trazendo na visualização é a questão do círculo trigonométrico, né, que vocês devem também conhecer. E assim, eu me lembro que quando eu era professora do ensino médio, né, eu fui professora da educação básica, eu trabalhava no ensino médio, eu construía o círculo trigonométrico em papel milimetrado e dava para mexer, dava para movimentar ele. Nossa, era um trabalhão enorme, né? E hoje a gente consegue fazer isso aqui foi feito no GeoGebra, né? Então hoje a gente consegue fazer isso no GeoGebra, a gente consegue mexer, a gente consegue mobilizar isso. Deixa eu tirar aqui, eu tenho, esse eu peguei um, não fui eu que construí, eu peguei antes mesmo, eu peguei um na internet só para mostrar, está aqui, está aqui, deixa eu ver, aqui. Então, eu consigo fazer um conjunto de associações muito rapidamente, onde o aluno enxerga muito essa questão da relação. Por exemplo, eu vou trabalhar com a função cosseno. Então, começa aqui, ó, o cosseno no primeiro quadrante. Então, o que acontece com o cosseno no primeiro quadrante? O cosseno no primeiro quadrante, ele vai diminuindo, porque o cosseno eu enxergo aqui, ele vai diminuindo, e com isso eu enxergo também que no primeiro quadrante aqui a função seno é decrescente. Né? E assim eu vou. Quando eu chego para cá, eu vejo que continua decrescendo, porque está indo para o negativo, continua decrescendo, eu enxergo aqui de novo, né? A função sendo decrescente. Quando eu vou para o próximo quadrante, então, começa a crescer, e assim vai até eu chegar aqui de novo, e aqui eu completei uma volta completa. Enfim, eu consigo fazer... Aqui, não, aqui está a volta completa, aqui ele já está na outra. Eu consigo fazer essa visualização, mesma coisa, enxergar o sinal, né? Então, eu consigo aqui... Eu consigo enxergar aqui o sinal do... como é que é o sinal do cosseno no primeiro quadrante? No primeiro quadrante está aqui, é positivo. Está aqui acima do eixo, né? Está acima do eixo X, positivo. Eu consigo fazer essa relação. Quando eu chego no segundo quadrante,
ele vai para o negativo, e está aqui, ó, ele está na parte negativa do eixo Y. Quer dizer, eu consigo visualizar isso, e com isso eu posso fazer muitos questionamentos e o aluno pode tirar as suas conclusões. Então, esse também é um aspecto muito importante. Deixa eu voltar aqui a outra apresentação. Okay. Então, gosto muito também de usar na trigonometria a questão das tecnologias para visualização. Aqui uma outra situação que a gente fez, isso aqui é uma construção do nosso grupo de pesquisa, onde a gente usou o GeoGebra para calcular a inclinação de uma rua, né? Então, a gente tirou uma foto, a gente pegou o GeoGebra, a gente calculou as medidas, isso aqui é uma rua, é uma foto, é uma rua real, né? Cada um pega uma rua, tira uma foto e depois a gente calcula a inclinação que essa rua tem, e a gente faz uma análise para ver se isso está de acordo com as leis para os carros, enfim, tudo mais. Então, também é muito bom. Aqui, a questão da investigação, né, que é uma outra propriedade importante, que é o aluno investigar. Aqui, então, eu trago uma situação do FET, né? Então, o desvio da luz na plataforma FET, que é uma plataforma que eu gosto muito também, né? E esse aqui é um exemplo que nós temos no nosso capítulo do livro, no nosso, né, material, e aqui, então, nós já temos alguns questionamentos que a gente coloca. Claro que esses aqui não foram, esses aqui não fui eu que fiz, aqui essa é a criação do Ítalo, né? Ele que é da física, ele que fez esses questionamentos. Então, assim, ó, se a luz está atravessando dois meios diferentes, por exemplo, o ar e o vidro, o que ocorre com os raios refletidos e refratados? Quer dizer, eu tenho um questionamento, o que eu posso pedir? Eu posso pedir que os alunos em pequenos grupos reflitam e elaborem hipóteses. Depois eu posso usar o simulador, eles podem confrontar as hipóteses no simulador com as hipóteses que eles tinham. Podem discutir e depois a gente socializa. Então, esse aqui é um processo, né, de como a gente poderia estar fazendo essa discussão. E se a luz atravessasse outro meio, por exemplo, a água, o que aconteceria? O que acontece se muda a figura geométrica? Porque ele permite mudar a figura geométrica. O que acontece com a trajetória da luz se mudarmos a cor? Então, aqui eu tenho um exemplo. Então, eu posso pegar diferentes figuras geométricas, eu posso pegar diferentes cores, eu posso mudar o feixe, enfim. Eu posso fazer diferentes investigações, né, questões, e o aluno pode, então, investigar. Aqui é um outro software que eu gosto muito também, né? Esse aqui eu poderia deixar o Odair falando, que é meu aluno que está aqui, ele está fazendo trabalho de doutorado dele usando o PowerSim, e eu gosto muito dele, gosto muito, né, do PowerSim, e o Odair também já está gostando bastante. Que bom. Esse aqui, o PowerSim, eu tive a oportunidade de conhecer durante o doutorado, né, que eu fiz lá em Burgos, com a professora Eliane Veit e com o professor Ives Araújo, e foi o software que eu também usei no meu doutorado, o meu trabalho de doutorado, ele envolve isso para trabalhar com equações diferenciais, né? Então, mas claro, dá para trabalhar com equações diferenciais, dá para trabalhar com funções, enfim, outras possibilidades. Mas a coisa que eu destaco aqui também, eu posso usar ele tanto para a questão da investigação, eu posso colocar questões investigativas e o aluno experimenta, eu posso também usar ele como a questão da visualização, né? É outra propriedade, porque eu tenho diferentes representações, eu tenho aqui a representação em forma de ícones, que é o que eu preciso construir, ele me dá esse retorno de forma gráfica, ele me dá esse retorno também de forma numérica, né? Então, eu tenho essas diferentes representações para fazer a interpretação. Então, é uma outra possibilidade. Eu até tinha me preparado aqui para fazer, mas eu vou passar muito do tempo, então eu não vou fazer, tá? Mas também, se vocês tiverem interesse, o PowerSim tem muitas potencialidades para quem trabalha com equações diferenciais, é muito bom. Bom, então, a TUDTEC, a gente coloca que é uma atividade, ela pode contemplar mais de uma propriedade, né? Às vezes a gente pode enxergar mais de uma propriedade, mas o que a gente colocou essas propriedades no sentido assim, para o aluno fazer, para o professor fazer com que o aluno experimente, o aluno investigue e o aluno consiga colocar a mão na massa e consiga descobrir coisas. A postura do professor deve ser de mediador, ele tem que colocar as questões indagadoras, e eu sempre me lembro do professor Marco Antônio Moreira. Eu sempre me lembro que eu dizia assim,
Mas, professor, como é que eu vou estudar em Burgos se eu sou uma professora conteudista? Se eu não consigo me desvincular, eu sou focada no conteúdo. E o professor disse assim, eu também. O conteúdo é essencial, né? Então, assim, e eu concordo e sempre comento isso, porque para eu fazer questões indagadoras, para eu conseguir, entre aspas, direcionar o meu aluno para o conhecimento que eu quero que ele construa, eu tenho que saber fazer as perguntas certas. E para saber fazer as perguntas certas, eu tenho que conhecer o conteúdo. Então, eu concordo, eu sempre lembro do professor, sempre lembro disso, né? Porque eu sempre fui conteudista e eu achava que isso era uma coisa ruim. Não, eu preciso conhecer muito mais o conteúdo daquilo que eu quero que o meu aluno construa, né? Porque eu como professora, eu preciso conseguir apontar caminhos diferentes, e eu só vou conseguir apontar caminhos diferentes se eu conheço, né? Então, que nem aquela do triângulo antes eu disse, eu só vou conseguir ajudando meus alunos que ainda não conseguiram, que ainda não perceberam, se eu sei aonde que ele quer chegar e eu vou vendo caminhos, eu vou fazendo perguntas. E aí, para isso, eu preciso conhecer muito, tá? Então, essas questões indagadoras, elas são fundamentais. Eu sempre acho que é importante a gente ter algumas no material e ter algumas na manga, tá? A gente ter algumas na manga também, porque assim, tem aquele aluno que vai concluir e tem aquele aluno que precisa de mais. E eu preciso, às vezes, mostrar outras possibilidades. E, para isso, eu preciso conhecer muito. Então, a postura do professor tem que ser de conseguir levantar essas questões, né? Sempre priorizar a participação dos estudantes, né, para que eles pensem, que eles manipulem, né, que eles discutam, né, e que eles também socializem, né? Porque se eles não socializarem, a gente também não sabe como eles estão, se eles estão conseguindo aprender ou não. Deixa eu ver aqui. Alguns cuidados, né? Então, o aluno experimenta, ele aprende com seus resultados, o professor não expõe, ele tem que ser um mediador, e a questão muito, muito importante também é a natureza das tarefas. A natureza das tarefas, elas fazem muita diferença. E o nosso material aqui, a Tuditec, é para ajudar os alunos a prepararem tarefas, né, que a gente considera, então, que façam um bom uso das tecnologias. Então, para finalizar, desafios. Então, colocar os diversos recursos ao serviço da aprendizagem. A utilização da tecnologia em sala de aula, ela difere bastante do uso que fazemos dela no dia a dia, e tem paradigmas que precisam ser trabalhados, por exemplo, um que eu comentei, que o computador fornece a resposta pronta. A resposta pronta não está no computador, e sim na aula que eu vou planejar. Aqui, então, tenho a referência que é desse capítulo. E aqui é mais um livro, esse aqui é um e-book, né? Mas eu teria tantos outros que eu poderia estar aqui compartilhando com vocês, mas eu quis compartilhar esse porque esse eu gosto muito da capa dele, tá? Essa capa são as minhas netinhas, então por isso que eu trouxe esse em especial, que é mais... Nós temos muitos e-books, tá? Todos disponíveis de forma gratuita no site da Biblioteca da Univates, da editora da Univates, mas aí eu trouxe esse porque esse aqui é um e-book, então, onde a gente também relata atividades dos professores parceiros, enfim, de colegas, e aqui são as minhas meninas, então, brincando com as tecnologias, porque realmente, assim, hoje a gente não tem mais como a gente não também deixar, e eu pelo menos, não consigo isolar elas desse mundo, eu deixo elas fazerem parte, elas chegam, inclusive, assim, e ontem me chamou a atenção, a minha pequenininha, ela está com 2 anos, e ela diz assim, o computador, para ela, é um local de trabalho. Então, ela diz assim, vó, agora deixa eu trabalhar um pouco, porque como ela mora perto da minha casa, ela me enxerga, ela quer vir na minha casa, a Tata diz, não, agora a vó está trabalhando. E a vó está trabalhando, ela me enxerga sentada na frente do computador. Então, ela chega, bom, agora eu quero trabalhar um pouco. Ela vem, ela quer sentar na frente do computador, simplesmente está aqui mexendo alguma coisa, ela acha que ela está trabalhando. Mas também adoro, né, jogar e coisas, e eu acho que também, assim, eu não privo elas disso, e claro que eu também tento usar isso para que elas também estejam aí, então, construindo seus conhecimentos, claro, no nível delas. Então, eu agradeço, né, e estamos aí para discutir, se assim quiserem. Professora Maria Madalena, muito obrigada pela excelente explanação, muito didática. Eu acho que é a primeira vez que eu assisto uma palestra sua,
e do matemática tão importante, eu passei a ter uma nova visão das tecnologias. Bom, eu não me envergonho em dizer que eu não tive essa formação na graduação da tecnologia. Hoje em dia, os alunos estão, em termos de formação, eles estão com muito mais cadeiras, né? Na época que eu fiz a faculdade, eu trabalhei com Fortran, sabe? Eu trabalhei com o esquadro, o compasso, o transferidor. Então, eu sempre valorizei muito também esse material manual, né? E o que a gente vê muito dos alunos hoje é eles quererem fazer uma parábola no GeoGebra, mas não há uma preocupação em entender quais são as propriedades da parábola, como é que eu calculo o vértice, são coisas que a gente aprendia manualmente, fazendo, né? Então, eu quero lhe dizer que eu também estimo muito a questão manual, professora Maria Madalena. Mas eu pude ver em toda a abordagem que você traz aqui, toda a construção do conhecimento para uma aprendizagem significativa e crítica. Inclusive, muitas situações que favorecem a externalização dos conhecimentos prévios. Então, eu fiquei muito feliz e fiquei muito interessada. Nós vamos divulgar os e-books da Univates no grupo GPASim. Vamos usar para trabalhar e agradeço muito pela fala. Só para complementar, professora Maria Cecília, eu continuo sendo adepta às coisas práticas, às construções práticas, a usar um compasso, usar um transferidor, tudo isso também. Tanto que nem eu comentei no início, nós agora estamos trabalhando também com a questão, as tecnologias e a experimentação, e muitas coisas a gente trabalha de forma integrada, a gente faz a tecnologia, a gente faz... Então, eu continuo calculando o vértice com meus alunos, eu continuo fazendo parábola à mão, então, tudo isso também, mas eu uso a tecnologia para construir muitos conhecimentos que, às vezes, sem a tecnologia seriam mais difíceis. Né? Então, é dentro dessa perspectiva. E quero lhe dizer também que quando eu tive coletando dados na URGS, meu doutorado sob orientação do professor Marco Antônio Moreira, nos laboratórios de ensino de física, eles sabiam que eu era professora de matemática, então era feito um experimento e quando chegava a hora de construir o gráfico no papel milimetrado, eles pediam ajuda. Professora, ajuda a fazer o gráfico. Eu disse, mas como assim que um físico não vai gostar de fazer gráfico? A parte mais difícil ele gosta, a parte mais fácil ele não gosta. Então, o quanto da questão interdisciplinar eu vi na sua fala e no material também, que vocês trabalham e constroem. A questão da interdisciplinaridade, para mim, não vejo a matemática desconexa da física e tampouco de outras áreas da ciência. Me ajudou muito a sua fala. Gente, vamos aproveitar a professora Maria Madalena para fazer questionamentos, colocações. Professor Moreira. Madalena, claro que gostei muito da tua palestra. Eu também sou um pouco da matemática. Eu fui professor de matemática. Minha pergunta é a seguinte, como é que você vê agora essas tecnologias, etc., na perspectiva da inteligência artificial? Porque inteligência artificial não é só o ChatGPT, é muito mais. E parece que a gente vai ser pressionada com isso, né? Como é que você está vendo isso? Eu acho que a gente vai ser pressionado, a gente está sendo pressionado, assim, não é só o chat GPT, é um que eu coloquei, porque é um que eu uso. Eu acho que a gente vai ser pressionada com isso e a gente não tem como fugir.
Eu acho que a gente vai ter, por isso que eu digo assim, ó, eu tento o máximo possível, tento acompanhar, claro que a gente não consegue, é tanta coisa que surge o tempo todo, eu sempre me sinto atrasada, eu sempre me sinto que eu estou correndo atrás, então, eu acho que sempre tem tanta coisa, mas também assim, ó, a gente não tem como acompanhar tudo, né? Mas eu tento, e assim, ó, não tem como a gente não tentar conhecer ao máximo e usufruir a favor do nosso processo de ensinar. Eu acho que não tem como a gente fugir disso, eu defendo isso, é um desafio, né? A gente tem muitas coisas, e por isso que também, assim, o bom, por isso que eu digo assim, o bom quando a gente tem os grupos de pesquisa, porque ali nós temos uma rede de apoio, ali nós temos um grupo, né? Nós temos um grupo de pessoas trabalhando, então não preciso eu ir atrás das coisas tudo por conta, cada um faz um pouco, mas assim, ó, a gente tem que entrar nessa e a gente tem que conseguir usufruir ela a favor do nosso processo de ensinar. Não tem como a gente não usar, não entrar nessa. Concordo. Concordo. É preocupante, mas não dá para fugir. Não dá, né? E é que assim, se a gente não usar, os nossos alunos estão usando, os alunos estão sabendo e a gente está aí, né? Então, não tem. É difícil para a gente, eu sempre digo para os professores também, é difícil para a gente que vem de uma época, de uma formação que nem o computador não tinha quando a gente se formou, e a gente agora tem que estar sempre correndo atrás, mas é isso e não vai ser diferente. A gente não tem como não fazer. Eu só queria aproveitar quando a Maria Cecília disse que ela estava na URGS, quando viram o Fortran. Eu me lembro até hoje, porque eu fiz matemática aplicada na URGS, e eu estive o dia lá que foi apresentado o Maple. Eu estava na URGS quando chegou o Maple na URGS. Sim, o Maple era o máximo. Sim, extremamente potente. Eu não sabia nem do que estavam falando, porque imagina, né? Eu tinha me formado aqui, não conhecia essas tecnologias. Cheguei lá um dia depois de um ano estudando. Hoje vamos apresentar uma aquisição importantíssima que a URGS fez, apresentar um Maple. Depois que eu fui me dar conta de tudo isso, né? Mas eu estive lá quando foi apresentado o Maple na matemática aplicada da URGS. Algumas instituições também têm, como é que eu vou dizer, preconcepções errôneas do uso de tecnologias, né? Muitas instituições em que não dão a autonomia total, e eu conheço algumas para o professor utilizar, podam essa possibilidade, né, do uso da tecnologia. Mas eu, com a sua fala hoje, eu consegui diferenciar uma coisa que eu não conseguia. Para mim, era difícil ver um exemplo de aula que use tecnologia que não seja totalmente mecanizada, professora. Porque as aulas que a gente vê com o uso do GeoGebra muitas vezes levam para esse caminho, né? Então, eu pude ver na sua fala que o uso das metodologias, das tecnologias, pode resultar numa aprendizagem significativa. Isso foi uma coisa muito importante que você trouxe hoje. A forma como nós vamos conduzir a aula com o uso da tecnologia. Isso foi muito importante. Foi com esse objetivo que nós criamos a Tuditec. Nós também percebíamos isso. Né? Assim, a gente, por exemplo, na disciplina dos nossos programas, a gente trabalhava com tecnologia e dizia assim, agora nos deem um exemplo de tecnologia, daqui a 2 semanas nos tragam um exemplo. É isso que os alunos traziam, diziam assim, olha, faz isso daqui e diz o que tu concluiu. Não, isso não leva a nada, né? Então, assim, faltava aquela questão de como fazer um planejamento onde a tecnologia estivesse integrada, perpassando, né, tudo. Então, foi por isso que a gente criou. E hoje, então, a gente tem como sugerir, até porque, assim, às vezes a gente pergunta, mas professora, onde, então, eu posso encontrar material sobre isso? Que nem eu disse, a gente encontra muito material bom, de muitas experiências boas, mas faltava né, essa estruturação de uma aula com as tecnologias. Sim. Professor Pedro. Boa tarde, turma. Boa tarde. Para Madalena, na sua apresentação, aí eu fui, né, fazendo algumas, vamos dizer, associações com alguns conhecimentos
prévios, como a gente costuma dizer, e alguns autores. E lembrando aqui do processo do nosso formato de escola, né? Aí com tecnologia. Então, né, recordando, por exemplo, eu acho que isso passa também, isso que a professora Maria Cecília colocou, que tecnologia, ela historicamente, eu vejo que ela foi intitulada como uma coisa ruim, né? Por exemplo, eu vou, para não ficar muito longo, eu vou para a partir do computador. Década de 90, a função de professor agora vai desaparecer, porque nós temos agora um computador, que tem uma rede de computadores, que um professor na casa dele vai fazer aula e vai disponibilizar lá, né? E aí isso passou-se o tempo e não se concretizou, porque o ensino, né, ele não é só o conhecimento, ele tem interação humana. E a pandemia, que foi bem ontem, nos mostrou isso. Aí vem essa questão, quando a senhora colocou, não, mas não dá para dar aula de tecnologia, porque a escola não tem um computador, não tem o aparato todo, e se a gente for esperar, nunca vai ter. E aí eu lembrei desse detalhe, quando esses dois softwares que a senhora apresentou aí, que muitas vezes a gente faz uma leitura de um autor que foi colocado no país A, no país B, porque agora é tudo informatizado. E eu lembrei da Suécia, que aboliu o livro impresso e desaboliu, como diz aqui no sertão, né? Porque não deu certo o aluno não pegar na caneta e escrever. Então, é aqueles extremos que a gente coloca. E o professor Moreira colocou essa questão do chat GPT, porque, de fato, o conteúdo como se diz, você vai na internet e está lá. Sim, mas isso aqui vai ser importante para mim, porque é interessante. E nós estamos dentro de uma estrutura que tem um currículo, né? Então, na sua apresentação, eu percebi que, para a gente trabalhar com tecnologias, falta, de uma certa forma, somente, ao meu ver, essa formação do professor. Porque a senhora diz, eu estou sempre correndo atrás, né? Mas não é todo professor que tem essa coragem, digamos, de estar sempre correndo atrás. E tem também a formação, que até um certo tempo atrás, principalmente em matemática, o professor de matemática era um, digamos, um semideus, né? Então, assim, tem até relato de colegas meus mais antigos, mais velho do que eu, que participaram na graduação, que tinha uma aposta qual era o professor de cálculo que mais reprovava. Então, quem mais reprovava era o melhor professor, né? Então, aí eu lembrei também da fala do Fernando Beck, ele disse que a função do professor, né, ele concluiu lendo Paulo Freire, é apenas orientar no processo, né? E nessa construção desses triângulos, eu até coloquei no chat, se não construiu é porque o software está errado. E aí é onde entra que, assim, a função do professor de fazer essas perguntas que a senhora fez, esse questionamento, falei outros, e eu percebi essa necessidade, né? Não sei se a senhora concorda, eu queria que a senhora comentasse essa questão da formação do professor frente a essas tecnologias, porque, como se diz, muitas vezes vem um modelo, inclusive, da Secretaria da Educação, e diz que é para fazer assim. Só que aí ele traz já o modelo pronto e tem o computador ABC e o software, só que a escola que eu estou não tem, né? Sim, Pedro, eu concordo totalmente contigo, mas antes eu quero fazer o comentário quando tu comentaste sobre substituir o professor. Eu sempre me lembro de uma resposta que o pró-reitor, na época, me deu quando eu dava aula nas engenharias, e na hora do intervalo, foi quando a Univates começou com o auge da internet, né? Que todo mundo, internet na nuvem, né? A internet vai estar aqui, todo mundo vai ter internet, né? Todo mundo vai ter internet, aquela coisa. E aí começou aquela, nossa, mas se todo mundo vai ter internet, como é que a gente vai dar aula? Todo mundo vai, né? Como é que eu vou, o computador todo mundo vai estar, porque antes tinha internet quem conectava, a gente até quase esquece que era assim, a gente tinha que ter a gente tinha que conectar, né? Daí a gente tinha que ter alguns pontos de rede na sala, algumas coisas assim, daí a gente tinha computador na sala, e aí alguns tinham ponto de rede, né? O professor tinha, mas os alunos não tinham, então não tinha. Aí quando veio aquela história de que agora vai ter uma nuvem e a internet vai ser para todos, eu me lembro que numa sala de professores a gente discutiu, e estava na época o pró-reitor de ensino, e eu perguntei, eu disse, professor, mas e como é que fica agora, né? Se todo aluno vai ter acesso à internet, como é que ficam aquelas coisas? Como é que ficam nossas aulas? Ele respondeu assim, porque ele é bem direto assim,
A tua aula tem que ser tão boa que o aluno prefira assistir a tua aula do que ficar na internet. Assim, aquilo foi forte, né? Aquilo foi forte, mas eu já muitas e muitas vezes pensei sobre isso. Assim como eu também muitas e muitas vezes pensei naquela questão do conteúdo do professor. Tem coisas que marcam a gente, né? Aquela questão de ser conteudista do professor Marco Antônio Moreira. Assim, eu já muitas vezes pensei sobre isso. Sim, o computador vai substituir o professor. O computador hoje tem condições de substituir muitos dos professores que estão aqui. Então, cabe a nós sermos um professor que não pode ser substituído pelo computador, né? Então, eu sempre olho assim, este é um grande desafio. Bom, eu estava, como eu disse, a Maria Cecília leu antes, eu estive na gestão da Univates por uns 10 anos, né? Eu fui coordenadora dos programas, depois eu fui na Pró-Reitoria por 10 anos, por uns 10 anos eu não dava mais aula na graduação, eu estive fora da sala de aula da graduação, eu estava só nos mestrados de produção. Quando eu voltei, né, agora faz 2 anos, eu pensei, eu preciso ser uma professora diferente. Então, as minhas aulas hoje, eu preciso pensar diferente. Então, hoje, assim, ó, eu levo, tá? Eu, às vezes, levo mais tempo, né? Levo 2 turnos para preparar uma aula, passo manhã e tarde para preparar uma aula que eu vou trabalhar de noite. O preparo é muito importante para eu conseguir fazer uma coisa diferente que a internet não, ou que o computador não possa fazer, né? Então, isso eu me dei conta. Claro que isso não pode ser a vida toda assim, mas é porque agora, ano que vem, eu já vou estar aproveitando coisas que eu pensei esse ano, mas isso que eu falei o tempo todo, e foi por isso que nós pensamos a Tuditec, é para auxiliar no planejamento. E eu levo muito, muito tempo planejando para conseguir que as minhas aulas não possam ser dadas por um computador, né? Coisas que eu trabalho não possam ser feitas por um computador. Então, com isso, eu vou chegar, sim, a pergunta que o Pedro me fez, que é a questão da formação do professor. Sim, para mim, e esse é um grande desafio que nós temos, a questão da formação do professor. Até porque, assim, ó, que nem eu disse, para conseguir dar uma aula diferente hoje, que nem eu disse, retornando depois de 10 anos, eu estou levando muito tempo para preparar. O professor não tem, o professor de escola, mesmo de universidade, muitas vezes não tem esse tempo para fazer o preparo, ele trabalha 60 horas, Então, nós temos vários problemas, várias dificuldades, mas também assim, né? Eu também, se eu quero, eu levo o dia inteiro para preparar minha aula. Tem semanas que eu não tenho esse dia inteiro. Então, tem semanas que a minha aula não é tão boa. Eu sei disso. Mas eu também tenho que ver entre aquilo que é possível dentro né, para mim e aquilo que eu gostaria. Então, eu sempre digo assim, ó, eu tenho que fazer uma análise. Agora, eu preciso começar, eu não posso dizer assim, não, eu não vou passar o dia inteiro preparando minha aula, porque isso não é viável. Bom, esse semestre eu vou preparar 3 aulas especiais. Semestre que vem eu vou preparar mais outras 2. Então, eu vou indo assim, eu vou fazendo dentro daquilo que eu tenho condições, porque realmente mudar do dia para a noite não é possível, os professores não têm condições. Mas eu digo assim, ó, comecem com alguma coisa, comecem com algo, né? Se vocês nunca começarem, nunca vai acontecer nada. Mas o diferencial está, sim, no professor. E aí a gente sabe todos os problemas que a gente tem, a desvalorização, mas assim, eu não quero entrar nessa discussão e eu acho que muitas vezes também alguns professores usam isso como desculpa, né? Bom, tá ruim? Tá, mas se eu estou nesse meio, eu tenho que fazer bem feito, né? Meu salário não é como eu queria? Ok, mas eu estou aqui, eu preciso fazer bem feito. Os alunos que estão lá, eles não têm culpa disso, né? Então, eu preciso fazer coisas diferentes, coisas que o computador não tem, coisas que não tem na internet, coisas, né? E isso me exige muito tempo, muito estudo, né? O professor Pedro falou, né, que antigamente diziam que o computador ia substituir o professor. Hoje falam que a inteligência artificial vai substituir o professor, né? Tomara que não funcione também. Não vai. Maria Cecília, eu acredito que vai ser a última profissão a ser substituída pelas máquinas, vai ser de professor, em função dessa interação, né, social, porque, antes de tudo, nós somos seres sociáveis. Agora, de fato, algumas profissões já estão, né, vamos dizer assim, ameaçadas nesse sentido, mas eu vou citar, por exemplo, é um nome tão complicado, mas vocês já ouviram falar.
é o funcionário que ficava dentro do elevador, porque a pessoa ia, né, para o prédio. Ainda tem em Brasília, eu tive recentemente em Salvador, ainda tem lá no centro de convenções. Antigamente tinha essa função, então eu não sabia nem apertar o botão do elevador, tinha que ter um funcionário. Então, com o passar do tempo, as gerações aprenderam a usar o elevador, não tem mais essa função. Então, é o que eu aprendi, que algumas profissões, né, algumas funções, elas por si só elas vão se perdendo em função das gerações que vão surgindo, né? Mas eu acredito que professor, eu acredito que seja a profissão que o homem criou mais antiga lá, né, nesse nosso modelo, porque essa questão social faz diferença e a pandemia provou, né, por A mais B, né, que a gente precisa desses encontros presenciais. Ainda bem que ficam todos esses fatores históricos, né? Porque se a gente pensar no avanço da tecnologia desde o início da humanidade, toda essa história contribuiu, né, para a construção do conhecimento atual. Professor Felipe? Em relação a isso que vocês estavam discutindo sobre essa substituição que as tecnologias digitais poderiam fazer do professor, eu acredito que se a nossa educação rumar para o lado mecânico, talvez seja assim facilmente substituído o professor, né? Por videoaulas gravadas. A professora Maria Cecília grava ali as aulas delas para serem reproduzidas daqui a 10 anos. Tá ali, não precisa mais dela. Então ela pode se aposentar, sair, acabou a professora Maria Cecília. Agora, não que eu faça isso, tá? Não estou dizendo isso, mas, por exemplo, né? Agora, se a gente tiver alunos que levantam questionamentos, que trazem problemas para que o professor, que fazem perguntas, que a gente verifica os alunos em condições que os alunos não chegam nas mesmas condições em sala de aula, né? Então a gente acaba tendo, eu sempre lembro daquela fala do professor Emerson Rokoski, que fala que a tecnologia ela pode ser usada como prótese para o ensino, para a aprendizagem. Então, nesse caso, o professor não vai ser substituído, né? Porque o professor ele traz algo a mais para dentro do ensino, para dentro da aprendizagem, que um vídeo faria. A gente pega um vídeo de um professor lá de 1990 e poucos gravado, ele vai ensinar a função do primeiro grau talvez de forma melhor do que eu, de forma melhor que qualquer um de nós aqui. Agora, se o professor souber trazer situações, problema atuais para esse aluno, aí aquele professor aquele vídeo já não satisfaz mais, né? Aí então o professor vai ter que fazer uso de tecnologias digitais, de alguns softwares, de alguns objetos digitais ali, que por isso a tecnologia ela vem como uma ferramenta muito interessante para ser usada, mas aí entra também a teoria da professora Maria Madalena, né, que a gente ficava muito naquela questão de usar apenas a tecnologia para visualização, né, visualização dos gráficos, visualização dos objetos, e aí a gente já enxerga uma teoria que traz uma coisa a mais, que é ajudar no planejamento para o uso das tecnologias digitais, e aí então a tecnologia não substitui o professor. Só para complementar, eu, por exemplo, praticamente todas as minhas aulas, a gente trabalha com ambiente virtual, eu sempre disponibilizo um material, uma atividade, e eu sempre disponibilizo alguns links de vídeos que eles possam assistir. Se alguém ficou com dúvidas sobre trigonometria no triângulo retângulo, eu sugiro assistir esse vídeo. Se alguém ficou com dúvidas sobre... Eu mesmo peço para eles assistirem videozinhos, que são aqueles videozinhos, aquelas coisas mais, né? Eu digo, olha, esse videozinho aqui eu achei que era bom, vocês podem... Então, não tem problema nenhum, porque, como eu disse, a minha aula vai além de um vídeo, né? Então, eu acabo sugerindo para aqueles alunos, professora, eu estou com dificuldades de não sei o que a senhora pode... Eu sugiro, sem problema nenhum. Professora Madalena, é importante essa sua fala agora, porque assim como nas revisões bibliográficas que a gente faz, assim a revisão de sites para deixar disponibilizado para o aluno, também tem que ser olhado com bastante firmeza, né? Porque muitas vezes a gente encontra vídeos que não são tão cientificamente aceitos, que trazem erros matemáticos, então acho importante também essa reflexão crítica do professor em procurar, né, os vídeos adequados, porque tem muita coisa também ruim na internet, né, professora? Não sei se concorda comigo. Sim, com certeza, mas também a gente já vai conhecendo alguns sites, alguns lugares onde tem uns vídeos mais confiáveis, né? Com certeza, e isso eu sempre digo para os alunos também.
Eu sempre digo assim, isso é com toda, né? Que nem eu disse assim, antes que a gente estava falando do ChatGPT, ele resolve, ele nos dá muita coisa boa, mas também não dá para confiar 100%. A gente tem que também sempre fazer um olhar crítico, e assim é sobre todo o conteúdo que a gente encontra, né? Então, isso vale para os vídeos também. Verdade. Temos bastantes elogios aqui no chat, professora Marisa de Camargo, adorei. Professora Madalena, vou aproveitar muitas das suas ideias. A Noelle, parabéns, prof, pelo seu trabalho, muito bom. A Sabrina Elias, parabéns, adorei a fala. A Angélica dizendo que é verdade, a inteligência artificial está muito presente no dia a dia dos estudantes. Professor Givaldo, parabenizando pela brilhante apresentação. Angélica, novamente, na internet temos muitos cursos online nesse formato, mas acredito que mesmo uma aula gravada ainda é importante um professor para tirar alguma dúvida ou trazer algo a mais do que a aula não colocou, né? Ela está fazendo comentário. Professor Odair José, parabenizando pela apresentação. O Power Sim é um achado para simulações, ele comenta. É isso. Um sucesso. Obrigada. O Odair falando do Power Sim é suspeito, porque ele está fazendo o trabalho de doutorado dele com o Power Sim. Ele é meu orientando, ele está fazendo trabalho com o Power Sim. A realidade da Univates deve ser bem diferente da UFSM, porque os nossos laboratórios estão muito precários. Sabe, a gente está com dificuldade de ter uma aula de qualidade, assim, apresentar softwares de qualidade pela precariedade da parte física dos laboratórios. O Power Sim, eu não tenho trabalhado agora, como eu disse, eu voltei faz pouco tempo na graduação, então eu ainda não trabalhei com equações diferenciais na graduação, eu não cheguei a usar. Mas na graduação agora estou usando GeoGebra, principalmente porque eu não gosto muito de laboratório. Tu não gosta? Não é que eu não gosto, eu gosto da tecnologia lá junto com a minha, porque, de novo, o laboratório, ele dá aquela impressão de que agora eu vou sair da minha aula, eu vou para o laboratório, é que nem aquela coisa assim, agora eu vou aquela coisa assim, do ensino médio, né? Agora eu vou sair da sala de aula, vamos lá assistir um videozinho. O videozinho era para assistir quando faltava o professor e tinha que culpar os alunos, né? Então, então assim, não que eu sou contra o laboratório, mas eu gosto de estar na minha sala de aula e eu gosto que aquela tecnologia esteja ali junto. Então, na graduação, na pós-graduação, os nossos alunos, eles praticamente 100% estão com o Note na sala, né? Então, isso facilita bastante e está ali, né? Então, a gente utiliza... Na graduação, eu tenho optado pelo GeoGebra, até porque o GeoGebra, ele funciona no celular, e celular todos eles têm, né? Então, na graduação. Então, eu tenho usado muito GeoGebra, ou às vezes eu tenho procurado um ou outro aplicativo, que nem agora esses dias procurei também de circunferência trigonométrica. Então, assim, mas que também, às vezes, que rode no celular, porque daí é certo que eles têm. E aí nós, na Univates, nós temos o laboratório móvel. Então, em alguns casos, eu não estou indo para os laboratórios. Então, eu me digo, quem precisa de computador semana que vem? A metade da turma traz o computador e a outra metade, então, eu reservo um laboratório móvel que vai para a sala. Então, sim, nós, nesse ponto, na Univates, nós estamos bem equipados e bem amparados para isso, né? É muito bom, sim. Então, pessoal, mais alguma colocação, mais algum comentário? Então, acho que é isso, professora. Eu vou pedir que todos pudessem abrir suas câmeras para fazermos um registro, se a professora permite. Desde que encaminhem para mim depois. Sim, vamos então fazer um print ali. Mas aí, professora Cecília, a senhora nem avisou que ia tirar um retrato para ter tomado banho? Sim. Bom, gente, muito obrigada pela presença de todos novamente. Obrigado especialmente ao professor Moreira por prestigiar. Eu desconfio que muito da participação é pela presença do professor Moreira e fico muito feliz com isso.
Obrigada, professora Madalena.